Bom, vamos lá então, gente. Boa noite novamente. Eu vou estar fazendo a correção da prova aqui. Alguns alunos tiraram dúvidas específicas de questões, tá? Mas a gente vai estar revendo a prova toda aqui hoje, tá? As 10 questõezinhas aqui. A média da sala foi boa, não foi ruim. É, Então vamos lá. Eu estou aqui com as 3 que mais tiveram erros, tá? Então é só para questão de estatística e já já a gente vai para as demais. Então, a primeira questão que mais teve, a segunda questão que menos teve acerto, foi essa daqui do balanço de pagamentos. Então, a alternativa lá, deixa eu ver se eu clicar aqui se aparece. Opa, tá, então tá lá. O balanço de pagamentos registra os valores das transações comerciais entre os países. Então, a gente explicou essa questão para vocês, da função do balanço de pagamentos, que registra as entradas e saídas de dólares. Lá a gente viu alguns detalhamentos, alguns subtotais que tem dentro do balanço de pagamentos. Tem lá a balança comercial, balança de serviços, balança de capitais autônomos, é, é, capitais compensatórios, tá? E a questão era essa, tá? Então, lá, o balanço de pagamentos registra os valores das transações comerciais entre os países, ou seja, fluxo da entrada e saída da moeda estrangeira no país. O registro de entrada de capital estrangeiro no Brasil, a fim de proporcionar investimento numa nova planta fabril, é registrado em qual conta? Então, tiveram só 2 acertos nessa pergunta, tá? A resposta correta seria balança de capitais autônomos. Então, erros e omissões não é. Então, erros e omissões, como o próprio nome já sugere, o que você vai registrar naquele balanço são eventuais erros que foram identificados ou omissões que em algum momento se identificou e está fazendo o acerto naquele momento, tá? Então, aquele dinheiro que entra no país, no caso aqui o Brasil, para que uma empresa estrangeira construa uma fábrica, ele vai ficar registrado aqui nesse balanço de capitais autônomos, ok? Então, imagina aí a BMW, uma empresa alemã, ela quer montar uma fábrica, aliás, ela montou uma fábrica há alguns anos aqui no Brasil para estar fabricando carro internamente aqui da BMW. Para que essa fábrica passasse a existir aqui, ela precisava de dinheiro. Então, o que ela fez? Ela pegou e mandou dólares lá da sede dela aqui para o Brasil, não é? Esse dinheiro, esse dólar que ela mandou, fica retido, entre aspas, no balanço de pagamentos. Em qual parte do balanço de pagamentos? Capitais autônomos. Então, capital autônomo é aquilo que representa investimento no setor produtivo num país, tá certo? Então, é diferente de uma exportação. Então, uma empresa que faz uma exportação, ou seja, venda de um bem. Então, venda de um bem, ela vai estar onde? Lá na balança comercial. Então, uma empresa brasileira vai vender um produto lá para os Estados Unidos. Então, o comprador americano vai mandar dólares aqui para o Brasil. O dólar que vem aqui para o Brasil para pagar essa compra vai ficar retido lá na balança comercial. Balança comercial é importação e exportação de produtos. Ah, e se for um serviço? Se for um serviço, fica lá na balança de serviços, ok? Tá bom? Então, aqui, erros e omissões não é, né? Então, essa daqui seria até fácil. Essa daqui seria até fácil, tá identificando que não seria. Tivemos 4 respostas aqui. Balança de capitais autônomos é a correta. Balança de capitais compensatórios não é a balança de capitais compensatórios. Tivemos 11 respostas nessa alternativa. O que é a balança de capitais compensatórios? Lá vai ser registrado aquele dinheiro que o país faz uso do FMI justamente para quê? Para suprir uma deficiência de necessidade de dólares que o país tem, ok? Balança comercial foi a mais respondida, foram 43. É comum mesmo esse tipo de confusão, tá? Então, o que é importante ficar claro, na balança comercial vai ser registrado o quê? Importação, ou seja, saída de dólares, ou exportação, ou seja, entrada de dólares no país, referente a vendas, a transações comerciais de mercadorias, ok? Tá? E transferências unilaterais. Então, o que se registra em transferências unilaterais?
Aí eu lembro até que foi dado exemplo, estou vendo aqui na anotação, foi falado lá do exemplo de doações. Então, as doações, elas ficam registradas aqui nas transferências unilaterais, ok? Então, a resposta correta seria balança de capitais balança de capitais autônomos, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, vamos lá. Vamos corrigir aqui, então. Esse daqui a maior parte de vocês acertaram, tá? Então, legal. Isso é importante. Essa questão aqui é legal que a maior parte de vocês acertaram, porque significa que está claro o entendimento aí de vocês na questão de valorização, desvalorização da moeda estrangeira ou moeda nacional, tá? Então, a questão lá é uma forte alta do dólar ante o real. Então, se o dólar ficou mais alto, significa que ele se valorizou. Se o dólar se valorizou, significa que a moeda nacional se desvalorizou, tá? Então, uma forte alta do dólar ante o real tinha que ser maiúsculo ali, mas tudo bem, provoca alterações nas previsões para o crescimento econômico, taxa de juros e inflação. Caso a moeda brasileira se desvalorize, inclusive é uma situação que temos presenciado, experimentado agora na situação econômica atual do país, tá? Então, caso a moeda brasileira se desvalorize, ou seja, caso o dólar fique mais caro, tá? A taxa de câmbio vai beneficiar quem? Exatamente isso que a maioria respondeu. Os exportadores, tá? Os exportadores. Então, a gente deu aquele exemplinho lá na época para vocês. Parece que ficou bem claro aqui, porque, de fato, a maior parte acertou, quase a totalidade. Teve uma resposta ali no varejo, tá? Na verdade, não, porque o varejo tem aquela questão até que eu disse que a gente exemplificou, colocamos para vocês que o dólar aumentando, na verdade, o varejo, há uma tendência desse aumento repassar para o varejo, tá? O governo, tá? E não faz sentido, tivemos 3 respostas ali como governo. Os importadores, tivemos uma resposta, né? Não, aí é ao contrário, tá? Então, nesse caso seria aí, se o dólar estivesse se desvalorizando, aí sim favoreceria os importadores, tá? Ou seja, se o dólar estivesse ficando mais barato, então ficaria mais fácil a gente estar importando um bem, favoreceria os importadores. O mercado interno, de fato, não tem relevância aqui nisso e ninguém respondeu essa questão, ok? Tranquilo, gente? Tá? Essa daqui, já eu respondo, vou colocar aqui no Excel para a gente fazer o calculinho. A resposta correta dessa foi 2,3. Já a gente faz. Teve alguns aí que deu 2,66, tá? Bom, a política fiscal consiste no equilíbrio entre a arrecadação tributária e os gastos do governo. Então, política fiscal é aquela história. Equilíbrio, como o governo arrecada e como ele gasta. Na esfera federal, a execução da política fiscal está sob responsabilidade do Ministério da Economia. Antes se chamava Ministério da Fazenda. Com base na informação apresentada, é correto dizer que uma redução dos gastos públicos, o que vai acontecer? Tá? Então, a maior parte aqui acertou. Então, colocou lá que desacelera a economia, reduz a demanda agregada e contribui para o controle da inflação. Então, olha só, o que acontece aqui? Na esfera federal, tá? A execução da política, com base na informação apresentada, é correto afirmar que uma redução. Então, olha só, uma redução dos gastos públicos. Ou seja, o governo vai gastar menos. O governo vai gastar menos, tá? Se o governo gasta menos, a gente conversou bastante sobre isso. Se o governo gasta menos, seja em gastos bons ou seja até em gastos ruins, automaticamente vai ter menos dinheiro em circulação no país. Porque uma das maneiras que tem aí do dinheiro estar circulando no país também é o gasto do governo, tá? Então, se ele gasta menos, vai ter menos dinheiro em circulação. Se tem menos dinheiro em circulação, é justamente isso que a maioria apontou. Haverá um desaceleramento da economia, ok? Se tem uma desaceleração da economia, automaticamente isso reduz a demanda. Aí esse nome agregado é a demanda total, tá? Aqui é só
nomenclatura do livro para ficar um vocabulário bonito. Então, reduz a demanda agregada. E se há uma redução na demanda agregada, isso pode contribuir para o controle da inflação, tá? Então, quando a gente falou sobre inflação, até no primeiro dia de aula, a gente pegou e falou sobre como se controlar a inflação. Uma das maneiras de se controlar a inflação é reduzindo o consumo, tá? Por quê? Porque normalmente aqui no Brasil a maior parte da inflação ela é causada justamente pelo desequilíbrio entre oferta e demanda. Então a demanda no Brasil tende a ser maior do que a oferta. E com isso, o que ocorre? Há uma tendência do preço subir, a inflação sobe. Então, se há uma redução na demanda, se há uma redução no consumo, automaticamente é uma maneira que o governo tem também de estar controlando a inflação. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse mecanismo aqui? Está claro? Se tiver dúvidas, podem perguntar. Tá? Ok? Então, lá, estimula, ninguém respondeu essa, estimula a economia? Então, se o governo reduz, não estimula a economia, tá? Desestimula a economia por meio de subsídios aos empresários e dos investimentos em infraestrutura? Na verdade, essa questão aqui, tiveram 16 que responderam, tá? Na verdade, essa questão, essa alternativa, desestimula a economia por meio de subsídio aos empresários, ela não tem nada a ver com o que está perguntando aqui, ó. Então, isso daqui é uma dica para vocês que estão aí no 8º, né? Estão saindo aí para a rua no semestre que vem, fazendo concursos, entrando em empresas. O pessoal do 7º aí também está quase. Isso é uma maneira que existe de se colocar pegadinhas, tá? Entre aspas, em questões de concurso público, justamente para ver ali a questão da atenção do concorrente na leitura do que se pede em relação às alternativas que se apresentam, tá? Então, olha só, por que aqui não tem nada a ver? Aqui ele está perguntando o quê? Uma relação, tá? Então, a alternativa ela vai ter que ter uma relação com redução nos gastos públicos, tá? A hora que fala aqui, ó, desestimula a economia por meio de subsídio. A palavra-chave está aqui, ó, subsídio. O que é subsídio, gente? Alguém tem uma sugestão? A gente falou sobre isso. A gente viu o DRI do governo. A gente estava falando sobre déficit primário, superávit primário. O que é subsídio? Subsídio é quando o governo paga parte do produto, de modo geral. É quase isso. Na verdade, ele não paga, mas ele deixa de receber. Então, na prática, acaba sendo 6 por meia dúzia. Então, exemplo, a gente teve há um tempo atrás, alguns anos atrás, subsídio no IPI de automóveis, não sei quem lembra disso, e subsídio na chamada linha branca. O que era a linha branca? Eram aqueles eletrodomésticos básicos, né? Que tem até esse nome linha branca porque não são aqueles de luxo, de inox, não sei o que lá. Então, a linha branca de eletrodomésticos era geladeira branca, tá? Era máquina de lavar branca, né? Então, alguns anos atrás, o governo ele ofereceu subsídio para os fabricantes desses tipos de bens, automóveis e linha branca, justamente para quê? Para que eles pagassem menos imposto sobre aquele produto que eles estavam produzindo, especificamente o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Então, na prática, o governo abriu mão de uma arrecadação, tá? E essa abertura de mão de arrecadação, então, com o governo deixando de exigir esse imposto, o preço final para o consumidor caiu. Então, o preço final do carro para o consumidor caiu, o preço final para o consumidor final lá dos eletrodomésticos de linha branca também caíram, tá? Ok? Então, isso é subsídio. Então, ó, aí aqui, esse subsídio não tem nada a ver justamente com redução de gasto público, tá? O subsídio seria o quê? Redução de arrecadação pública e não de gasto público. Perceberam a pegadinha? Tá? Então, por aqui já poderia descartar de vez. E aí, a afirmativa por si só, ela também já está contraditória entre si, né? Porque ela fala ali, ó,
desestimula a economia por meio de subsídio. Não preciso nem terminar de ler, tá? Por quê? Porque, de acordo com a definição de subsídio, eu sei que eu não vou ter desestímulo. Eu vou ter o quê? Estímulo na economia, que foi o que ocorreu há um tempo atrás. Então, o governo deu subsídio para as empresas automobilísticas e para as empresas que produziam aí eletrodomésticos da linha branca. Para quê? Justamente para estimular a economia, porque a partir do momento que o governo oferece subsídio, há uma tendência do preço final cair. Se o preço final cai, é aquilo, estimula a economia e não desestimula. Tá certo? Ok? Aí está lá, redução nos gastos públicos beneficia os empresários, pois viabiliza os investimentos e estimula a economia? Não, né? E aqui é contraditório com a questão alternativa aqui, tá? Então, essa aqui tem até, não tem nem muita concordância, até do ponto de vista de língua portuguesa aqui dessa daqui, mas ela se contradiz com a alternativa correta, tá? Porque é justamente o contrário. Ela se desacelera a economia, então vai beneficiar o empresário? Não, não beneficia o empresário, não. Tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Paulo, que deu o exemplo aí, tranquilo? Tá, então vamos lá. Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Essa questão aqui, a maior parte de vocês acertaram também, tá? Então, os instrumentos de captação de recursos são fundamentais para o financiamento dos investimentos das empresas. Sobre esses instrumentos, leia as seguintes afirmações. Então, afirmação 1. Os bancos comerciais são responsáveis pela intermediação financeira e, portanto, por suprir necessidades de recurso de curto prazo para as empresas? Sim, essa é uma alternativa correta. A gente falou sobre isso nos primeiros dias de aula. Então, um banco ele é autorizado a funcionar justamente para que ele faça o quê? A intermediação financeira, tá? E ele fazendo a intermediação financeira, ele vai suprir as necessidades, recursos das pessoas que não têm recursos. Aqui talvez a pegadinha seja essa expressão curto prazo, tá? Então, na verdade, os bancos comerciais que fazem intermediação financeira, eles suprem tanto as necessidades de curto prazo quanto a de longo, tá bom? Ok? Aqui destacou só o curto, mas não deixa de estar correta, tá bom? Então essa está certa. Então qual eu já descarto? Eu já descarto essa. Eu já descarto, olha só, quando vocês estiverem respondendo concurso público, ó, eu já descarto qual? Essas duas últimas aqui, ó. Essa não pode ser e essa não pode. Por quê? Porque eu sei que a que tem a alternativa 1 é a correta. Então, tem que ser a A, a B ou a C. Tá certo? Ok? Tranquilo? Então, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Vamos lá, vamos ler a segunda. As ofertas públicas de ações são registradas junto à Bolsa de Mercadoria e Futuros? Não. Isso aqui a gente falou lá no segundo ou terceiro dia de aula, tá? A gente vai falar mais sobre ações hoje, mas lá no segundo, terceiro dia de aula, sei lá, a gente falou, tá? As ações não são registradas junto à Bolsa de Mercadoria e Futuros. Elas são registradas junto à Bolsa de Valores, tá certo? Então, essa está errada. Então, não pode ser alternativa 1. Então, estou aqui entre a 1 e a 3. Então, vamos lá na terceira. As empresas utilizam-se de debêntures para captar recursos diretamente ao mercado de capitais? Sim, as empresas utilizam-se de debêntures para fazer essa captação. A alternativa correta é 1 e 3, como a maioria acertou. Ok? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Com relação às funções e objetivos do Banco Central, avalie as afirmações a seguir e assinale com V as verdadeiras e F com as falsas. Em seguida, assinale a opção que contém a sequência correta de avaliações. A maior parte de vocês acertou, 53% de vocês acertou. Tá? Então, vamos lá. 1. O Banco Central do Brasil cumpre e faz cumprir as normas expedidas pelo Sistema de Intermediação do Sistema Financeiro Nacional? Não. Essa alternativa está errada, ela é falsa. Tá? Então, essa número 1 aqui é falsa. Ok? O que é o subsistema de intermediação que a gente falou? É onde ocorre a intermediação financeira por si só.
Então, lá no sistema financeiro existem dois sistemas, o sistema normativo e o de intermediação. O sistema normativo é quem cria as regras. Então, existem lá um grupo de instituições que criam regras. Para quê? Para que o sistema de intermediação, que é onde ocorre a intermediação financeira, atue sob essas regras. Ok? Tá? E o Banco Central é um órgão regulador. O Banco Central é um órgão regulador. Tá? Então, se ele é um órgão regulador, ele não cumpre as regras expedidas pelo sistema de intermediação. Então, o sistema de intermediação seria lá o nosso chão de fábrica do sistema financeiro nacional. Então, exemplo, os bancos eles fazem parte do sistema de intermediação, porque é ali onde ocorre o operacional. Onde você vai pegar dinheiro emprestado é lá no banco, tá? É ali que está tendo a intermediação, tá certo? Então, essa é falsa. Então, o que a gente faz? Vamos olhar aqui, qual que é a primeira é falsa? Só tenho essa daqui, ó. A primeira é falsa. Então, só pode ser essa correta, tá? Então, mais uma dica aí de como responder em concurso público. Então, eu já poderia estar marcando essa sem ler as demais alternativas, tá? Então, isso ocorre, tá bom? Ok? Tranquilo? Olha lá. O Banco Central do Brasil possui a responsabilidade do funcionamento da atividade agrícola? Não. O Banco Central é um órgão regulador, não é ele que faz a intermediação financeira. O financiamento da atividade agrícola nada mais é do que uma intermediação financeira também, então está errado, tá? O Banco Central do Brasil é depositário e administrador das reservas internacionais do país? Sim, tá? Isso a gente viu quando está falando lá de política monetária, né? Isso vocês devem sempre ouvir quando tem uma alta ou baixa do dólar muito intensiva. Vocês já devem ter ouvido falar também, o Banco Central entrou oferecendo dólar ou comprando dólares, tá? Justamente porque ele que administra as reservas internacionais do país, tá? Reserva internacional, entenda-se dólares e euro. E 4, o Banco Central não estipula os percentuais dos recolhimentos compulsórios. Não, é ele que estipula. Isso daqui a gente tratou desse detalhe, que é o Banco Central que faz isso quando a gente falou sobre política monetária. Ok? Tá certo? Então seria falso. Dúvidas? Bom, próxima questão. Então aqui é até uma notícia um pouco antiga, tá? Mas só para ficar um exemplo prático. Num jornal lá de 2009, tem a seguinte manchete. Tesouro, tá? Quem é Tesouro? Quem é Tesouro, gente? Seria o Lasca? O Tesouro é o governo, tá? Ah, sim. Tesouro é o governo, tá bom? Não é como que é o filho lá da Dona Florinda? Como que ele chama mesmo? O Kiko, não é o Kiko, tá? Não é o Kiko. Então, Tesouro deve pôr capital no Banco do Brasil para aumentar crédito. Então, olha só aqui a relação. O governo deve colocar capital, ou seja, dinheiro no Banco do Brasil para aumentar crédito, tá? Por que ele vai colocar só no Banco do Brasil? Primeira pergunta é essa, por quê? Porque o Banco do Brasil é dele. O principal acionista do Banco do Brasil, quem é? É o governo, tá? Então, aqui ele está falando, olha, o governo vai dar uma incrementada no caixa do Banco do Brasil. Se ele incrementa o caixa, automaticamente o Banco do Brasil vai poder emprestar mais, ou seja, aumentar o crédito, tá bom? Então, com esta afirmação, percebemos que haverá maior disponibilidade de recursos para os consumidores e empresas. Tal ação do governo pode ser entendida como adoção do quê? Exatamente isso, como a maioria de vocês acertou. Pode ser entendido como uma política monetária expansionista. Por que política monetária? Porque está tratando ali de dinheiro vivo, tá? Lá deve pôr dinheiro, ok? Por isso que é política monetária. Expansionista, por quê? Porque colocando mais dinheiro há uma tendência das pessoas consumirem mais. Se as pessoas consumirem mais, há uma tendência da economia aquecer e crescer. Por isso que é chamado expansionista. Esse detalhe aqui, essa nomenclatura, a gente tratou como quando falamos aí exatamente sobre política monetária. Tá bom? Ok?
Restritiva não pode ser, porque restritiva seria o contrário, seria uma situação do governo tirando dinheiro da economia. Política fiscal, não preciso nem ver se é restritiva ou expansionista, porque ali não está falando de arrecadação tributária, tá? E gastos do governo, não está falando, então já descarta de vez. E mesma coisa cambial. Então ali não tem nada a ver com relação da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Então, política cambial, seja expansionista ou restritiva, fica de fora aqui. Tá bom? Ok? Dúvidas? Então vamos lá. Um dos objetivos da política econômica é a distribuição da riqueza na sociedade. A gente falou bastante sobre isso. Para se alcançar este objetivo, o governo faz uso do quê? Política fiscal? Sim. Política monetária? Sim. Política da segurança nacional? Não. Isso daqui está errado. Política da segurança nacional. Ok? Ela é importante para o crescimento no país? É, mas não tem a ver aqui dentro desse contexto de distribuição da riqueza, tá bom? Modelo keynesiano em conjunto com a teoria ricardiana? Não, isso aqui, tá? Diminuição da demanda e aumento da oferta? Também não. É exatamente isso que a maioria de vocês responderam, mais de 90% de vocês. Quais são as ferramentas? Política monetária, que trata do volume de dinheiro em circulação no país, seja dinheiro escritural, seja dinheiro vivo. Política fiscal, que vai tratar de como o governo arrecada e gasta, e política cambial, que vai tratar sobre a paridade, sobre a equivalência da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Essa é a resposta correta. Tá bom? Ok? Valorização do real em relação ao dólar americano? Não. Não. Porque aqui estaria aí, né, ainda que você fosse fazer alguma analogia, essa afirmativa ela está relacionada apenas e tão somente à política cambial. Tá? Então, não faz sentido essa daqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Isso daqui teve bastante gente que errou também. Uma segunda de estrutura de balanço de pagamentos. Ó. Então, a primeira questão que vocês mais erraram foram de balanço de pagamentos e a segunda também. O Fundo Monetário é internacional, tá? Aqui é internacional, FMI. Tipo, faltou o Inter ali. Foi criado com a intenção de possibilitar um regime de estabilidade cambial e apoio financeiro aos países com dificuldades nos balanços de pagamentos. Vocês lembram como foi criado o FMI? Cheguei a comentar com vocês, foi na terceira aula, se eu não me engano. Vocês lembram em que ocasião foi criado o FMI? Não, gente? Foi na guerra, né, professor? Logo no pós-guerra, na sequência do término da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos viram que eles teriam uma oportunidade de negócio para oferecer produtos, mercadorias para a Europa, só que eles não tinham dinheiro. Então, o que os Estados Unidos fez? Falou, não, a gente empresta o dinheiro para você comprar da gente também. Tá? Foi aí que foi criado o FMI. Tá? Então, aí vem lá a pergunta. Então, tá. É correto afirmar que o uso de recursos do FMI é registrado em qual conta do balanço de pagamentos? Erros e omissões? Não, aquela história que a gente já viu lá na primeira questão, tá? Balança de capitais autônomos? Não, balança de capitais autônomos a gente já viu na primeira questão. Lá vai entrar recurso de investidores no setor produtivo no nosso país, investidores estrangeiros. Então, uma empresa estrangeira está entrando no Brasil, vai ficar aqui em capitais autônomos. Balança de capitais compensatórios? Sim, exatamente isso. Por quê? Porque numa situação deficitária, o recurso do FMI vai compensar esse déficit do país. Por isso que até recebe esse nome, compensatório. Tá bom? Seria equivalente ao nosso cheque especial. O nosso cheque especial é um valor compensatório. Então, você gastou tudo que você tem e mais um pouquinho, ó, tem aquele limite lá de cheque especial para você dar uma gastada, dar uma compensada ali, tá? Balança comercial não é, a gente já falou o que se refere a balança comercial, importação e exportação de bens, produtos, tá? E transferências unilaterais também não. Transferências unilaterais, o exemplo que foi dado, inclusive, no dia da aula foi a questão da doações, certo? Dúvidas? Não?
No subsistema de intermediação financeira, tá? Sistema financeiro nacional, encontra-se as instituições financeiras monetárias e não monetárias. Isso daqui a gente falou no segundo dia de aula, está anotado aqui. Ó. O que diferencia a instituição financeira monetária da não monetária, o que que é? Então, a monetária, a instituição financeira monetária, ela também é chamada de instituição financeira bancária, tá? E a não monetária, ela também é chamada de não bancária. O que é monetária, instituição financeira monetária? É aquela que cria dinheiro. Por isso que ela tem esse nome, de instituição financeira monetária, tá? E a não monetária é aquela que não cria dinheiro. Ah, como que se cria dinheiro? Não sei se vocês lembram, boa parte de vocês acho que estava aí, mas foi dado o exemplo na época. Eu coloquei lá, a gente fez a simulação de um balanço patrimonial de um banco, em que vocês representavam aí o agente superavitário na economia, vocês depositaram uma quantia no banco, eu queria comprar o carro, não tinha dinheiro, fui lá, peguei um empréstimo no banco, né? O banco depositou o recurso na conta do vendedor desse carro, e se vocês que depositaram o dinheiro, o vendedor do meu carro, for sacar ao mesmo tempo, não teria o recurso suficiente. Por quê? Porque houve uma criação de dinheiro. Então, por isso que o banco que faz a captação de recurso por meio de depósito à vista, ele cria dinheiro, justamente por causa daquele desfalque que a gente viu entre casamento de entrada do recurso e saída do recurso. Tá certo? Ok? Então, a resposta correta seria essa, captação de recursos por meio de depósito à vista. Tá bom? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Da minha parte é só. Ah, ficou faltando aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó. Do INCC, não foi? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar o Excel para cá. Então, deixa eu só transcrever aqui. Então, ele está falando ali que o INCC teve uma variação de 5%, o IPA de 3% e o IPC 0%. IPC 0%. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, o que está no enunciado lá é isso daqui. Deixa eu aumentar aqui. Se alguém às vezes estiver no celular, não consegue ver direito. Então, de acordo com o enunciado, o INCC apresentou uma variação de 5%, IPA 3% e IPC 10%. Aí aqui é aquela história, a gente viu, se eu não me engano, até um dia antes do exercício, né? Opa, aqui está a letra O, 0. Tá. Aqui é nada mais é do que a média ponderada, então eu tenho que lembrar o peso de cada um. Qual é o peso do INCC, quem lembra? 10%, lembram? Então 0,10. O IPA, qual é? 0,6, 60%. IPC, 0,3, 30%. E é só pegar e fazer o cálculo. Tá? No caso, multiplicar um pelo outro aqui, a variação pelo peso. E o resultado simplesmente soma. Ok? Então, o resultado correto, 2,3. Então, se o INCC variar 5%, o IPA 3%, o IPC 0%, o IGP desse período será de 2,3%. Ok, gente? Tranquilo? Ok. Ok. Então, é isso. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai falar hoje sobre ações.
gente vai estar falando hoje sobre ações. Alguém aí investe em ação? Como que funciona? Qual a política de investimento de vocês? Se você não tem, o que você pensa depois que terminar a faculdade? Normalmente a gente pensa nisso depois que termina a faculdade, né? Porque aí sobra um dinheirinho, não é assim? É ou não é? Sim. É? Então, não sei o que vocês imaginam aí do mercado de ações. Alguém aí já ganhou dinheiro em ações, gente? Ninguém? Alguém já perdeu? Então, vamos lá. Vamos entender a lógica de ações para a gente ir para assuntos que vão se desenvolvendo em cima desse tema, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender sobre ações é que existe o mercado primário de ações e o mercado secundário de ações. Alguém tem alguma sugestão do que seja o mercado primário de ações? É quando o dinheiro vai direto pro... professor, esqueci. Pode falar, Melissa. É quando o dinheiro vai para a empresa que emitiu a ação, e não Isso. É que não dá para me explicar, porque senão eu vou inverter o secundário junto. Né? Não, mas é exatamente isso que a Melissa falou. Tá? O mercado primário de ações é quando a empresa que emitiu aquelas ações, de fato, vai ter a apropriação daquele recurso no caixa dela. Então, uma empresa, quando precisa de dinheiro, existem várias formas dela pegar dinheiro para que ela toque o negócio dela. Uma delas, o que é? Seriam os sócios da empresa, ir lá e investir dinheiro nela. Tá? Uma outra maneira seria ela pegar dinheiro emprestado num banco. E uma outra maneira seria ela emitir as ações. Tá? Então, seria ela emitir as ações. Então, o que ocorre? Deixa eu colocar o Excel aqui. Então, uma empresa ela precisa aí de 10 milhões de reais. Tá? Ela precisa de 10 milhões de reais. É o montante todo. Então, o que ela faz? 10 milhões é um valor muito alto. Apesar que, assim, depende, tá? Não é tão alto também se a gente for pensar aí, dependendo do porte da empresa. Mas vamos pegar aí 900 milhões de reais, 1 bilhão de reais, tá? A gente até está com uma empresa aí na Caixa Econômica que está saldando o empréstimo que ela fez com a gente aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E ela está captando recursos justamente no mercado primário de ações para estar quitando essa dívida com a gente, tá? Então, vamos imaginar que o quadrado maior aqui, então vou até grifar ele, deixar ele grifado lá, tá? Quadrado aqui em negrito, seja aí representado os 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é uma quantia considerável. E assim, para ela achar alguém disposta a investir uma grande quantia na empresa, fica muito mais difícil do que se ela pegar e dividir esses 10 milhões em pedacinhos, tá? Então, vamos supor que ela dividiu esses 10 milhões de reais em 10 milhões de pedacinhos. Quanto vai valer cada pedacinho desse daqui? Apenas R$1, ok? Então, é muito mais fácil ela achar 10 milhões de pessoas dispostas a investir R$1 do que achar uma pessoa disposta a investir 10 milhões de reais. Então, ela acaba fracionando aquela necessidade de capital dela e vai para o mercado aberto, tá? Então, quando ela lança essas ações, ela vai lá no mercado e coloca esses 10 milhões aqui de ações, tá? de recurso aqui. Quando ela lança essas ações, o que acontece? Ela emite lá, hoje em dia não é mais papel, antigamente era papelzinho, hoje é tudo escritural. Então, ela emitia esses papelzinhos, cada papelzinho valendo R$1, tá? A pessoa vai lá, deixa R$1 com ela e pegaria esse papel. Hoje é escritural, ou seja, virtual. A hora que a empresa coloca esse papel em circulação pela primeira vez no mercado, é chamado mercado primário.
Então, é só associar essa questão aí, mercado primário. Primeira vez em que a ação é colocada em circulação. É nesse momento que, de fato, a empresa está fazendo a arrecadação para o caixa dela. Então, nesse momento que faz a arrecadação do dinheiro mesmo, tá? Ok? Então, o que ocorre? Eu fui lá e comprei aqui uma ação de R$1 agora no mercado primário. Então, comprei lá esse R$1. Essa ação, eu vou poder passar ela para frente, em função da expectativa de ganho que ela vai ter, tá? Ou ficar com ela também, esperando valorizar, tá bom? E aí, depois desse mercado primário, existe o mercado de negociação que é chamado mercado secundário. Então, o que ocorre no mercado secundário? Eu vou negociar essa minha ação aqui, que está grifadinha de R$1, com outra pessoa. Então, eu vou lá, exemplo, falo para a Melissa, Melissa, tem uma ação aqui, você não quer comprar ela por R$1,20? Ela faz as análises dela, vê, não, por R$1,20 acho que dá para comprar porque tem perspectiva de ganho futuro. Aí, o que ela faz? A Melissa vem e me paga R$1,20 por essa ação. Tá? Ela vai me pagar R$1,20 por essa ação. Esse R$1,20 que a Melissa me pagou não vai mais para o caixa da empresa. Por quê? Porque ela está negociando essa ação com quem agora? Comigo. Perceberam? Tá? Então, por isso que é chamado mercado secundário. Então, as negociações que a gente vê aí na Bolsa de Valores, de compra e venda, a maior parte delas faz parte aí do mercado secundário. Tá? Então, uma empresa, quando vai lançar as ações, ela faz propaganda no mercado, né? E é nesse momento que o dinheiro entra para ela. Então, no mercado secundário, isso não afeta o caixa da empresa. Tá? Aí a Melissa pega essa ação de R$1,20, que ela pagou R$1,20, e passa para o Paulo. Paulo, a Melissa vai lá, você quer R$1,50 nessa ação? Paulo, quero. Paulo vai lá, dá R$1,50 para quem? Para a Melissa. Tá? Esse R$1,50 vai para o caixa da empresa? Não vai mais para o caixa da empresa. Ele vai para o bolso de quem? Da Melissa. Tá certo? Ok? Tranquilo, gente? Então, quando uma empresa lança as ações, a gente chama de mercado primário. Por quê? Porque esse lançamento, essa primeira vez de circulação das ações que vai sensibilizar o caixa da empresa. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não? Não. Tá. E quando a empresa quer recolher as ações, o que ela faz? A empresa pode recolher as ações? Pode. Alguém sabe o nome técnico de como a empresa recolhe as ações? Quem sabe, hein? Me lembra? Então, quando a empresa quer recolher as ações do mercado, que ela quer retirar essas ações que estão em circulação no mercado secundário, ela faz uma ação que é chamada recompra de ações. Tá bom? Então, na recompra de ações, aí há afetação no caixa da empresa também. Por quê? Porque para que a pessoa abra mão daquela ação que ela tem da empresa, ela vai querer o quê em contrapartida? Dinheiro, tá bom? Ok? Então, a maneira que a empresa tem de tirar as ações de circulação, ela ir lá no mercado e fazer o anúncio de recompra de ações. Então, ela vai lá e faz o anúncio, estou recomprando as ações, tá? Código XYZ, tal. Vem aqui que eu vou pagar por elas, certo? Ok? Tranquilo? Aí, nesse caso, o dinheiro vai fazer o quê? Ele vai sair do caixa da empresa, na situação de recompra de ações. Sim? Uma dúvida. Mas se for comprar, vai comprar por R$1 ou pelo que a pessoa está oferecendo? Tá. Normalmente é pelo valor de mercado, tá? Então, esse R$1 aqui, a gente vai ver como se chama esse R$1 aqui no lançamento das ações. Mas a empresa vai recomprar essas ações, sei lá, 2, 3, não tem prazo para ela recomprar, tá? 4, 5, 10 anos depois, aí ela vai ter que colocar um valor atrativo justamente para quê? Para que as pessoas se sintam atraídas a vender a ação para ela, tá? Ok? Tá bom. Mas aí esse R$1 já foi, tá? Inclusive, essa recompra ela pode ser por um valor maior ou até menor também, né?
ok? Ah, sim. Tá? Ok. Então, olha só, uma pessoa quando ela investe em ação, então ela tem interesse em ganhar dinheiro. Como ela ganha dinheiro com as ações? A primeira opção foi aquele exemplo que eu dei aqui, ó. Comprei a ação por R$1, vendi para a Melissa por R$1,20. A Melissa comprou por R$1,20 e vendeu para o Paulo por R$1,50. Tá vendo? Então eu ganhei um pouquinho, a Melissa ganhou um pouquinho. Tá? Então, esse ganho foi em decorrência do quê? Da valorização da ação. Perceberam? Eu comprei ela por 1. Quando eu fui vender para a Melissa, ela valia 1,20. Ou seja, a ação valorizou no tempo. Quando a Melissa foi vender para o Paulo, a ação já tinha valorizado também. Tá? Então, um dos interesses que uma pessoa que vai investir em ação é pensando o quê? Na valorização da ação. Tá certo? Então, como acionista pode ser remunerado por fazer esse investimento em ações? Primeira maneira é o quê? Valorização. E a segunda maneira? A segunda maneira é por meio de dividendos. A gente já vai ver o que são os dividendos. Já adiantando, vai. Os dividendos são o quê? É uma repartição de parte dos lucros da empresa para os acionistas. Lá na sua empresa você não tem PLR, participação em lucros da sua empresa, participação de lucros e resultado? Os dividendos a gente pode usar esse mesmo entendimento. Então, uma empresa que emitiu as ações lá no mercado, ela tem apurou um lucro, e aí está definido lá no estatuto, né? O acionista, quando compra uma ação com direito a dividendos, ele vai estar sabendo quanto ele vai receber. Então, lá no estatuto vai estar falando, olha, a gente vai distribuir X% do nosso lucro para os acionistas. Tá bom? Ok? É claro, vai receber mais dividendo quem tem mais ações, vai receber menos, aí é proporcional. Tá? Então, vai ser em função daquilo que você tem. Tá certo? Então, os dividendos nada mais é do que uma distribuição de lucros com os acionistas. Então, são duas possibilidades de ganhar dinheiro com a ação. A primeira seria a valorização da ação por si só, e a segunda é dividendos, ok? Só que do jeito que a ação valoriza, pode ser que ela também se desvalorize no decorrer do tempo. Por isso que você já deve ter escutado em jornais que investimento em ação é um investimento de risco, tá? Por quê? Se por acaso aquela empresa não tiver tido o desempenho que foi esperado, tiver algum problema no segmento que ela atua, ou até mesmo um problema generalizado, igual a gente começou a viver a partir de março, pode ser que essas ações se desvalorizem. Então, no nosso exemplo aqui, não cabe mais eu pegar lá e, ó, paguei R$1, vou vender R$1,20 para Melissa. Uma situação de desvalorização seria o contrário. Então, paguei R$1 na ação, teve um problema na empresa, um escândalo, problema econômico, sei lá, problema financeiro, essa ação passa a valer menos do que R$1, sei lá, 70 centavos. Ok? Tá certo? Aí a Melissa está atenta no mercado, ela, pô, vi que essa ação diminuiu, é a hora de comprar. Aí também tem uma lógica, né? Que hora a gente tem que comprar uma ação? Qual é a hora mais ideal de comprar ação? Na verdade, não existe uma resposta fechada, mas o que o colega ia falar, hein? Eu ia falar, acho que quando o valor tá bem baixo, né, professor? Isso, exatamente. Quando o valor estiver baixo. Ali é o momento de você pegar e investir em ação, tá? Ir lá e fazer a compra de ação. Por quê? Porque se ele baixou, há uma tendência do quê? De crescer. Ele subiu, né? Ele subir. Um dos exemplos é em Brumadinho, foi 2018, né? Quando Isso. aconteceu aquela catástrofe, o valor baixou e todo mundo comprou. Sim, sim, exatamente. E agora esse ano, não sei se alguém investe em ação aí, mas quem tem ação da Vale viu aí um agradinho bom aí esse mês na conta bancária, né? Vocês estão acompanhando isso? Alguém tem ação dela? Porque ela fez uma distribuição de lucros aí bem gorducha aí esse mês aí para os acionistas. Então, quem tem ação tá
tá bem confortável, vamos chamar assim, né? Tá? Ela fez uma distribuição legal de lucros aí mês passado. Então caiu um dinheirinho bom aí. Tranquilo? Então, o mercado primário é quando, de fato, aquele dinheiro entra para a empresa. É como se fosse aí o mercado de carro. Não sei se eu já dei esse exemplo para vocês. Dei ou não? Não? Então, o mercado de carro. Então, em que momento que a empresa que fabricou aquele carro, de fato, o dinheiro entra no caixa dela? No momento em que o carro é comprado 0 quilômetro. Então, é ali que o dinheiro referente àquela compra vai para a empresa que fabricou o carro. Tá? No mercado aí de usados, aquelas transações que tem entre as pessoas, vai afetar o caixa da empresa? Não, não vai. Tá certo? Ok? Por quê? Porque ele já não é mais mercado primário. Dúvidas? Não? Não. Não. Então vamos lá. Esse mercado primário, né? Ele ocorre aí com as companhias abertas. O que é companhia aberta, gente? O que é companhia aberta? Empresa, Oi, pode falar. empresa com capital aberto, professor? Isso. E o que é uma empresa com capital aberto? É justamente o que o nome já diz. Ela fala, o meu capital é aberto. Quem quiser investir aqui, sinta-se à vontade. Tá? Quem quiser entrar como investidor na minha empresa, ela está aberta para você. É isso. Então, diferente de uma companhia fechada. Então, companhia fechada é um negócio comum que a gente vê aí. Então, uma loja, né? Uma loja aí no centro da cidade. Você vai lá, tem uma loja de sapato. É uma companhia? É. Ela é aberta? Não. É uma companhia de capital fechado. Então, tem lá escrito no contrato social da empresa, ó, o sócio é fulano e beltrano. Você pode até chegar lá e falar, eu queria entrar como sócio. De cara, ele não vai falar, não, pode entrar. Né? Tá? Então, a companhia aberta é aquilo que, como o próprio nome já sugere, a empresa está aberta para receber investimento de quem tiver interesse. Na prática, só voltando aqui, a hora que a gente compra uma açãozinha, a gente está comprando um pedacinho daquela empresa. Tá? Então, talvez você já tenha ouvido falar isso daí também. Então, uma empresa que emite as ações, na prática, ela está vendendo um pedacinho dela. Tá certo? Então, na hora que você compra uma ação, você está sendo dono de um pedacinho de uma ação. E quem vai ser o dono? Quem vai ser o dono da empresa? Porque se ela é uma companhia aberta, ela tem vários donos, né? Mas quem é aquele grupo controlador? Quem vai ser a pessoa controladora mesmo? Seria o sócio majoritário? Isso, exatamente, sócio majoritário, tá? Sócio majoritário. E o sócio majoritário quem é? É aquele que tem mais ações, tá certo? Aquele que tem mais ações. Quanto ele tem que ter de ações? 51%, né? Na verdade, não. Ele tem que ter mais ações do que todo mundo. Eu Tá. posso ter 30% de ações. Posso ter 30% de ações e ser majoritário. Se os outros 70% estiverem diluídos, entendeu? Tá? Só que o que ocorre? Se eu tenho 30 e sou majoritário, então olha só, vamos supor que fazer um exemplo bastante simples. Vamos supor que eu tenha 30%, um acionista só, com um acionista só. Ok? E eu tenho 70% com 70 acionistas, ou seja, cada um desses acionistas tem apenas 1%, né? 1%, tá? Então, olha só, eu sou o majoritário? Sou, tá? Mas qual é meu risco aqui nesse caso, se eu não tenho intenção se eu quero de fato ser o majoritário e não correr risco de perder essa majoritariedade? Qual é o risco de alguém vir e comprar mais de 30% desses daqui, ó? Entendeu? Pode vir uma pessoa e falar, me dá 60%. Pronto. Perdi a majoratoriedade. Ok? Tá certo? Por isso que normalmente se um acionista majoritário ele não quer correr risco de perder,
que ele faz? Ele pega lá, sei lá, pelo menos 51%, né? Tá? Ok? Por quê? Porque os outros 49 estão aqui. Eu posso até achar alguém que vai lá e compra os 49 do restante, mas ele nunca vai ter mais do que eu. Perceberam? Tá? É o que ocorre aí na relação do governo com o Banco do Brasil. Tá? Então é isso, ela se chama companhia aberta por causa dessa questão. A companhia aberta é aquela que possui títulos e valores mobiliários. O que são títulos e valores mobiliários? Os mais comuns são as ações e debêntures. Então, só para relembrar, qual a diferença de debênture e de uma ação? Ação, eu sou sócio. Isso, ação é sócio, tá? Aquilo que a empresa capta por meio de ação, ele entra no balanço patrimonial da empresa como não exigível. Ou seja, eu fui lá e comprei R$1 aqui, não é isso? Comprei R$1, tá? A título de ação lá no mercado primário. Se essa ação aqui passar a valer 50 centavos daqui a um ano, eu posso exigir da empresa a diferença dela? Não posso. Por quê? Porque a ação variou em função do desempenho do negócio, tá? E eu sabia disso. Eu sei, quando eu compro uma ação, eu sei que ela está lá no balanço patrimonial da empresa como não exigível. Tá certo? Então, se ela está como não exigível, eu não posso exigir, eu assumi o risco. As debêntures, até pegar o gancho aqui e dar uma reforçada aqui na explicação de debêntures. As debêntures é a mesma coisa, a lógica é exatamente a mesma coisa de ações, tá? Então, a empresa precisa lá de uma quantia grande de dinheiro e aí ela vai lá e fatia isso daqui, fatia esse montante grande em pedacinhos, que fica mais fácil dela captar. Ela vai lá no mercado aberto de novo, só que agora, cada um desse R$1 aqui, ela não nomeia mais como ação, ela nomeia como debêntures. Debêntures. Tá? Qual é a diferença de debêntures e ações? As debêntures, primeira coisa, debêntures, deixa eu colocar aqui, elas têm data de vencimento. Elas têm data de vencimento. Ok? Então, olha só. Quando eu vou lá e compro uma debênture de R$1, eu já sei quando a empresa vai me pagar essa debênture, tá? Se eu compro uma ação ela tem prazo de vencimento? Não, ela não tem prazo de vencimento. A empresa recompra isso a hora que ela quiser, tá? E eu não posso exigir isso dela. Então, a debênture já não, ela tem um prazo. E além do prazo, ela também tem o quê? Ela tem um indicador de quanto eu vou ganhar. Então, eu vou lá, comprei uma ação, uma debênture de R$1 da empresa, e lá no nosso contratinho está falando, ó, você vai receber esse R$1 daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos você vai receber corrigido com base nisso, com base naquilo, aí é definido o percentual de quanto você vai ganhar. Então, a debênture você sabe quanto você vai ganhar, diferentemente das ações. Tá certo? Professor, então, no caso, o Tesouro Direto, ele é uma debênture, ou não? Não é a nomenclatura correta, mas o funcionamento seria uma lógica, sim. Sim, a gente pode fazer uma analogia e considerar, por analogia, que sim. Tá? Exatamente. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Mas seu raciocínio faz sentido, sim. E a debênture, se a empresa deu lá a data de vencimento, a empresa não pagou, você tem o direito de exigir isso por meios legais, tá? Você pode ir lá e processar a empresa para ela estar te pagando aquilo que ela te prometeu que iria pagar, tá certo? Então, debêntures, há uma tendência de ser um investimento mais seguro do que as ações, tá certo? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o mercado primário de ações são títulos, foi o que eu falei aqui, são títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa. Então, o que é isso daqui? Menor fração do capital social de uma empresa. É esse pedacinho aqui, ó, tá? Fração, ó, pedacinhos. Inclusive, minha filha está aprendendo fração agora, gente. Nossa.
O acionista não é um credor, mas um coproprietário com direito à participação nos seus resultados. Então, aquilo que eu falei. O acionista não é um credor. Isso significa o quê? Você, como acionista, você não pode exigir. Um credor pode exigir? Pode. O acionista pode exigir? Não, não pode. Tá bom? Ok? Então, se você não é um credor, logo você é o quê? É um coproprietário. E aí você vai ter direito à participação nos seus resultados. Especificamente aqui, essa participação nos resultados seria aí a questão do... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Seria a questão do lucro que é distribuído, os dividendos. Tá? Ok? Vamos ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. As ações não possuem prazo de resgate. É aquilo que eu falei também, não tem prazo. Tá? Só a liquidação se dá imediatamente. Então, isso ocorre no mercado secundário. A liquidação, estou com aquela ação de 1,20, vou lá e vendo para a Melissa. Para mim, liquidou aquilo. Tá? A emissão da ação pode ser de dois tipos, aberta e fechada. Isso daqui eu vou passar para vocês, mas é mais teoria, tá? Então, tem a aberta e a fechada. A companhia aberta é isso que eu falei para vocês. Então, tem lá as suas ações distribuídas entre o número mínimo, não máximo. Mínimo de acionistas. Tá? Então, quer dizer, quem tem interesse vai lá e compra. Ou seja, não tem um número máximo de acionistas. Ok? A companhia fechada, há a possibilidade de uma empresa emitir ações para a companhia fechada? Existe, mas não é muito comum. Tá? Isso daqui é só para efeito de curiosidade. Então, normalmente, quem são as companhias fechadas? Empresa familiar, tá? É uma empresa de determinado grupo ali de pessoas que se fecharam ali, eles podem emitir ações e negociar entre eles, sim. A diferença é que não vai estar no mercado aberto aí para você ir lá e falar, quero uma empresa, eu quero comprar uma ação daquela empresa fechada. Não, vai ser restrito àquele grupo ali de pessoas, tá certo? Ok? Tá, isso daqui é importante. Quais são os tipos de ações? Temos as ações ordinárias e as preferenciais. Alguém já ouviu falar em ação ordinária e preferencial? Eu não. Não? Então, quando você vai comprar uma ação, você tem que saber lá se a ação que você está comprando é uma preferencial ou uma ordinária, tá? Normalmente, as ações ordinárias, ela vem expressas lá, todas as ações, elas têm uns códigos. Ela vem lá seguida da letrinha ON, tá? Então, ON, ordinária, tá? E PR preferenciais, tá bom? Aliás, PR não, PN. E PN preferenciais. Então, se um dia você for comprar uma ação, você quiser se atentar a esse detalhe, você vai ver lá, opa, tem aqui uma ação PN, uma ação ON, tá? Ok? Então, lá, ordinário. O que significa a palavra ordinário? O que é uma pessoa ordinária, gente? É que a gente usa... É uma pessoa que não presta. Não vale nada. É que a gente usa com tom pejorativo, né? Mas deixa eu pegar um outro exemplo, porque não vai dar certo. Não vou usar a palavra ordinária sozinha, mas a hora que você trabalha mais do que o que você combinou lá com o seu chefe, você ganha hora extra ordinária, não é isso? É que a gente acaba falando aí simplesmente extra, mas lá no seu lerite vem escrito como hora extra ordinária, tá? O que significa extra? Além. E ordinária significa o quê? Comum. Então, uma pessoa ordinária nada mais é do que uma pessoa comum. O que é uma pessoa extraordinária? Uma pessoa além do comum, não é? Extraordinária, tá bom? Então, ordinário significa isso, é acionista comum. E acionista preferencial é aquele que tem preferência em alguma coisa, tá bom? O acionista ordinário, de maneira bastante simples, que é aquele acionista comum, são os acionistas que têm direito a voto, tá? Então, as ações ordinárias, quando você compra uma ação ordinária, você tem direito a dar voto nas decisões da empresa, tá?
nas assembleias que a empresa faz para tomar decisão sobre o rumo dela. É claro que vão escutar quem? Quem tem mais ações ou quem tem menos? Então, quem tem mais ações vai ter um peso maior ali na hora de falar, tá? Mas todo acionista ordinário, ele tem direito a ir lá na assembleia e dar o voto no rumo ali do que a empresa está colocando em discussão. Então, conforme a gente viu, de maneira bastante simples, o acionista ele é dono de um pedacinho da empresa. Então, se ele é dono, se ele tem uma ação e essa ação é ordinária, então, é claro, ele vai poder dar pitaco, ele vai poder dar opinião em cima daquilo que ele entende que é mais adequado para o andamento da empresa. Seria uma espécie de reunião de condomínio. Então, vai lá, ó, tem assunto tal aqui, ó. Então, quem quer que vai para isso daqui, ó? Eu quero, né? Então, eles fazem as votações justamente ditando, né? Ó, vamos abrir mais, vamos aumentar a nossa empresa? Quem tem que decidir isso? São os acionistas, ok? E quem tem esse direito a voto são os acionistas ordinários, tá bom? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? As ações preferenciais, elas não dão direito a voto. Então, diferente do acionista preferencial, aliás, diferente do acionista ordinário, os acionistas preferenciais não têm direito a voto, tá? Isso conforme definição aí de acionista preferencial. Então, o que que ocorre? Para compensar esse não direito a voto, então eles têm preferência sobre algumas coisas. Então, provavelmente o legislador pensou nisso. Bom, como ele não vai poder dar pitaco, então se tomarem uma decisão errada e o acionista preferencial não pôde dar opinião, então o acionista preferencial vai ter preferência aí para antes do acionista ordinário em relação a algumas coisas, ok? Quais são essas preferências que o acionista preferencial tem? Ele tem prioridade no recebimento de dividendos. Então, quem recebe primeiro, quem é? São os acionistas preferenciais, tá certo? Então, a empresa começou a distribuir o lucro dela, mas acabou o dinheiro. E aí, o que que faz? Quem recebe primeiro são os preferenciais. Mas é possível uma empresa apresentar lucro e não ter dinheiro? O que vocês acham? Vocês já fizeram fluxo de caixa. É possível? Sim, lucro não significa ter dinheiro em caixa, tá? São coisas distintas. Lucro é apenas uma nomenclatura o quê? Contábil. Caixa é dinheiro vivo, é o que a pessoa tem lá. Costumo fazer até analogia com a gente aí, pessoa física. Então, olha só, o equivalente nessa analogia ao lucro de uma empresa seria o salário. Então, é possível uma pessoa, agora eu vou fazer a pergunta, é possível uma pessoa ter salário e não ter dinheiro na carteira? Ou não ter nem dinheiro no banco? É possível ou não, gente? Super possível. É bem possível, não é? Então, é a mesma coisa. Então, é possível uma empresa apresentar lucro e não ter dinheiro? Sim, é claro. Tá? Por quê? Porque o salário é apenas uma rúbrica contábil. E você ter dinheiro ali na sua carteira vai depender de como você administrou aquele dinheiro. Ter ou não ter dinheiro na carteira. Tá certo? Ok? É a mesma coisa com a empresa. Então, se começou a acabar dinheiro, quem que vai receber primeiro? Os acionistas preferenciais, os dividendos. Tá bom? E caso seja decidido lá pelo fechamento, pela dissolução da empresa, mais uma vez, quem tem preferência no reembolso daquelas ações são os acionistas preferenciais, tá? Olha só que interessante, ó. Depois a gente vai voltar, lá para frente a gente vai ver governança corporativa, tá? E vocês vão ver lá que existem níveis de governança corporativa em que o acionista preferencial ele tem direito a voto. Ele tem direito a voto. Aí você fala, pô, mas lá na definição de acionista preferencial foi falado que não tem direito a voto, como que aqui ele tem? É possível isso? Sim, é possível. Ok?
Então, um acionista preferencial, como definição, ele não tem direito a voto. Mas, se a empresa quiser dar direito a voto para o acionista preferencial, ele pode dar direito a voto? O que vocês acham? Pode, tá? Por quê? Porque não estará tirando direito. Então, a regra jurídica para tudo, né? Seja direito tributário, direito civil, direito penal, é a história. Se tem direito, não pode tirar. Mas eu posso dar direito a mais? Posso. Tá bom? Ok? Então, se uma empresa quiser dar direito a voto ao acionista preferencial, ela pode dar direito? Sim, pode. De livre e espontânea vontade, ou existem situações previstas em lei, a gente vai ver já já, em que a empresa é obrigada aí, se ela não cumprir algumas coisinhas, ela é obrigada a passar a dar direito a voto para o acionista preferencial. Tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, olha só. Uma condicional aqui para o acionista preferencial passar a ter direito a voto. Se uma companhia passar 3 anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais, essas ações automaticamente adquirem direito a voto. Tá bom? Ok? Então, 3 anos ali, a empresa não distribuiu os dividendos. Ela apurou lucro, mas não distribuiu os dividendos. O que acontece? Esses acionistas, ainda que sejam preferenciais, eles passarão a ter direito a voto. E o direito a voto é aquilo, é o direito de ir lá na assembleia da empresa e dar pitaco. Tá bom? Ok? Essas assembleias, eu quando era mais novinho, eu já fui lá em algumas. Era bem interessante. É interessante. Como que eu sei, né, quanto a empresa vai distribuir de dividendo? Então, isso vai estar escrito lá no Estatuto da Empresa, tá? Vai estar lá no Estatuto da Empresa. E assim, existe a CVM, depois eu até tento entrar no site aqui. Sempre que você quer investir em ação, você pode estar entrando ou no site da empresa, ele normalmente tem lá relação com investidores, RI, ou no site da CVM, que é quem regula esse mercado aí de ações, para estar vendo as informações sobre a empresa, tá? E lá você vai ter a informação de quanto você vai receber de dividendos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Professor, e o RI já chega, eles mandam no próprio e-mail as informações. Isso, exatamente. Direto lá no e-mail. As empresas têm interesse em manter uma comunicação bem rápida e precisa com os investidores, justamente para atrair bastante investidores, né? Quanto mais transparentes eles forem, mais ele vai atrair investidor. Exatamente. Tá? Ok? Isso aí. Então, vamos lá. Isso daqui, pessoal, é mais teórico, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. Assim, no dia a dia, hoje, praticamente não existe muito isso daqui, tá? Eu vou mostrar porque, assim, talvez você vai fazer um concurso e caia lá, tá? Mas, assim, isso existe na teoria. Na prática, praticamente existe só isso daqui, escritural hoje, ok? Então, de qual maneira as ações circulam no mercado? Então, são de 3 maneiras. As nominativas endossáveis e escriturais, tá? Vocês vão ver por que não existe mais. Então, vamos ver lá. Então, o que são ações nominativas? São representadas por certificados. Então, olha só. Se é representado por certificado, está falando, é um pedaço de papel, tá? Antigamente, as empresas, quando elas emitiam as ações, essas ações eram em papel. Então, tinha lá, ela aparecia com uma nota promissória, aquele desenho bem parecido com nota promissória mesmo, tá? Então, ela emitia um certificado falando, isso aqui equivale a ação tal, da empresa tal, o valor nominal dela é tanto, ok? E nessas ações nominativas, antigamente, que eram emitidas aí por papel, elas traziam o nome do investidor, tá? Então, estava lá, essa ação é da Melissa, era nominal,
Por isso que está aqui, nominativa. Ela dava nome. Tá? Então, era da Melissa. E esse nome da Melissa, além de estar lá na ação, ele também ficava registrado aonde? Num livro específico lá na Bolsa de Valores, lá na empresa que emitiu as ações. Tá? Então, estava lá, a ação número tal é da Melissa. Aí, o que acontecia? A hora que a Melissa quisesse passar essa ação para frente, ela poderia passar? Sim. Então, ela quer passar para o Paulo. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir lá na Bolsa de Valores, tá? Na empresa, e registrar, tá? Fazer a averbação. A averbação seria o quê? Atualização. Tá? Fazer a averbação e falar, ó, eu, Melissa, estou passando essa minha ação aqui para o Paulo. E aí deixava de ter o nome da Melissa e colocava lá o nome do Paulo referente àquela ação. Tá? Já dá para perceber que hoje, operacionalmente, isso seria totalmente inviável, até pelo volume. Tá? Por isso que eu disse aí que isso daqui é mais teoria. Existe a previsão? Sim, mas na prática não existe. Se você for pegar um livro, você vai ver lá que a ação nominativa é isso. Tá? Mas na prática não existe. Entenderam? Tá certo? Ok? Então, por isso que a gente chama aí de nominativas endossáveis. Ela registra lá o nome do primeiro acionista, no caso a Melissa, tá? E aí seria feito lá o endosso para estar passando para o Paulo, ok? Essa história do endosso é igual cheque, né? Hoje em dia tem pouca movimentação de cheque, mas um cheque nominal, você faz nominal alguém para que você possa passar esse cheque para terceiro, você tem que ter o endosso lá, transfira o cheque para pessoa tal. Ação escritural é o que existe hoje. Então, é uma ação nominativa sem o seu respectivo certificado. Então, se é sem o certificado, está falando o quê? Ela não existe em papel, como era antigamente. Então, com isso, não ocorre o manuseio físico desses papéis. Então, são as ações que a gente vive hoje, que a gente presencia hoje. São chamadas ações escriturais, tá bom? Ela não tem movimentação e impressão de papel. Se você vai lá na Bolsa de Valores, você vê lá, tem não diria museu, mas tem um cantinhozinho lá que tem exemplo dessas ações em papéis que tinha antigamente. Em épocas normais, eu costumo até estar levando a turma que a gente faz essa disciplina, a gente marca aí um dia e vai lá nas ações, na Bovespa, tá? Que hoje chama B3. Agora não vai dar, é claro. Pelo jeito aí até o final do ano, né? Mas a gente marca para frente e convida vocês ainda que já estejam formados, não tem problema, tá? Tranquilo? Então é isso. Isso daqui é mais para curiosidade, tá? Esse tipo aqui de ações. O que interessa é isso. As ações hoje são escriturais. Agora vamos para isso daqui. Isso é importante. Como as empresas são... Qual é a nomenclatura das ações quanto ao valor delas? Então, uma ação ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, ela pode ter 6 valores diferentes uma ação, tá? Ela tem aí o valor nominal, o valor patrimonial, o valor intrínseco, o valor de liquidação, valor de subscrição e valor de mercado. Então, uma mesma ação pode ter esses 6 valores. Então, a gente vai estar entendendo o significado de cada um desses valores, tá certo? Ok? Então, essa ação de R$1 meu aqui, ó, no nosso exemplo inicial, ela pode valer R$1 nominal, mas o valor patrimonial dela pode ser um outro que não tem nada a ver com R$1, tá? O valor intrínseco pode ser outro valor totalmente diferente desse R$1. O valor de liquidação outro, de subscrição outro, de mercado outro, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos entender isso daqui. Então, o que é o valor nominal de uma ação? Isso é importante. É o valor atribuído a uma ação no momento da emissão dela. Tá? No momento da emissão dela. Então, no nosso exemplo que eu dei aqui, ó, dividi a ação, dividi a quantidade que eu queria,
captar de recursos por uma quantidade de ações, cheguei ao valor de cada ação. O que é isso daqui? É o valor nominal dela. É o valor que foi dado o nome. Por que chama nominal? Qual é o nome da minha ação na questão aqui de valor? No nosso exemplo aqui, R$1. Então, valor nominal dessa ação, R$1, tá? É igual a uma cédula de dinheiro. Qual é o valor nominal de uma cédula de R$5? R$5. É aquele carimbo inicial dela. Ah, mas o poder de compra dela é de R$5? Não sei, aí o negócio já começa a mudar, né? Então, se a gente for comparar no decorrer do tempo, não. Então, uma cédula de R$5, quando lançou o Plano Real, o valor nominal dela continua sendo o mesmo lá de 1995 para cá? Sim, o valor nominal é o mesmo. Mas o valor de compra dela de 1995 para cá é diferente? Sim, é diferente. Perceberam? Tá? Eu lembro que em 1995, eu era novinho nessa época. Comprei meu primeiro carro nessa época, inclusive. Com R$5, eu adorava ir para a praia. Tinha uma praia ali, quando a gente é jovem, a gente tem pique. Tinha uma praia que chamava Camburi. Alguém conhece Camburi? Longe, mas Sim. a gente tinha pique. Então, eu lembro que colocava R$5, R$7 de... Tinha um carrinho a álcool na época, R$5, R$7. Eu ia e voltava para Camburi tranquilo, com R$5, R$7, né? Hoje, daqui até... Hoje você nem compra. Não, hoje R$5, R$7. Hoje não dá nem para chegar no posto e falar, me põe R$5, né? O cara... Hoje Já você vai tem te que chegar... bater, professor. Se você não vai pedir para completar, tem que ser pelo menos vintão, né? 10 já não dá, né? 10 já complica também, né? O frentista vai falar, pô, meu, deixa eu quietinho na minha aqui, só para me dar trabalho, né? Mas com R$5, R$7 a gente enchia um tanque aí de carro a álcool e conseguia passear, tá? Então é isso, o valor nominal é aquilo, é o valor que foi dado, foi atribuído ali no momento da emissão da ação, tá certo? Isso é valor nominal. Ele é apenas uma referência. O valor que ele vai ser negociado não tem nada a ver com o valor nominal, tá certo? Ok? Depois do valor, eu vou voltar aqui já para o valor patrimonial, tá? O intrínseco. Depois do valor nominal, a gente tem o chamado valor de mercado. O valor de mercado é o quê? É o valor efetivo ali do momento que você negociou as ações. Então, exemplo, olha só. A hora que eu comprei a ação da empresa no mercado primário por R$1, o valor nominal dela coincidiu com o valor de mercado. Quando eu vendi essa ação por R$1,20 para a Melissa, qual que era o valor de mercado dela? Já não era mais R$1, era R$1,20. Por quê? Porque é o valor de efetiva transação no momento, tá? Então, o valor de mercado ele é instantâneo. Ele pode ser R$1,20 agora, daqui 3 minutos ele ser outro, ser maior ou menor, tá? Isso vai variar em quê? Vai variar em relação da valorização ou desvalorização da moeda, tá? Da ação, ok? Tá certo? Então, e essa variação do valor da ação vai variar justamente de acordo com o desempenho da empresa, com o interesse em pessoas em comprarem. Então, se há uma tendência de um grande número de investidores procurar uma ação de uma empresa, há uma tendência do quê? Do valor dessa ação subir, tá? Se os investidores não têm muito interesse numa ação específica de uma empresa, há uma tendência do quê? Do preço dessa ação diminuir, tá? Então, o valor de mercado é aquele valor stand-by, é aquele valor que você pagou para ter ela e aquele valor que você recebeu no momento que você se desfez dela, tá? Esse valor ele varia aí de minuto a minuto, segundo a segundo, dependendo do tipo de ação que você tenha, tá bom? Ok? Então, olha só, valor nominal não tem nada a ver com valor de mercado, tá? Então, valor de mercado é o valor efetivamente pago. Então, fazendo uma analogia aqui com carro novamente. Então, o que seria aqui análogo
ao valor nominal de um carro. O valor nominal de carro é o valor que está lá na tabela FIP, tá? Está lá na tabela FIP. Então, está lá, o seu carro vale tanto. Mas o valor de mercado vai ser o quê? Vai ser efetivamente aquilo que estão dispostos a pagar no seu carro, que pode ser um valor maior do que o de tabela ou um valor menor. Em função do quê? Em função do tipo de carro, em função do interesse que as pessoas têm naquele modelo de carro que você está querendo vender ou comprar, tá? Ok? É a mesma lógica com as ações, tá bom? Dúvidas? Sem dúvida, gente? Sem dúvidas, professor. Então, vamos lá. Então, o valor nominal já falei. Depois do valor nominal, aí tem o valor patrimonial, voltando aqui. Então, o que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é uma referência contábil. É apenas uma referência contábil. O valor patrimonial representa a parcela do patrimônio líquido que compete a cada ação emitida. É determinado pelo valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações emitidas. Então, olha só, matematicamente aqui, está descrita a fórmula dela. Como que eu calculo o valor patrimonial de uma empresa? Valor do PL dividido pelo número de ações que eu tenho emitidas. Perceberam? Tá? Então, olha só, vamos supor que o valor do seu patrimônio líquido é de 100 mil reais. O valor do patrimônio líquido da sua empresa, 100 mil reais. E você tem 50 mil ações emitidas, qual é o valor patrimonial da ação? Qual é o valor patrimonial da ação? 100 mil reais dividido por 50 mil ações. Ou seja, valor patrimonial da ação, R$2. Tá? Esse valor patrimonial é apenas uma referência contábil. Tá? Dúvidas? Não? Se é apenas uma referência contábil, qual a importância da gente saber o valor patrimonial, gente? Porque não é o valor de mercado. Então, para que se procura saber? Por que o investidor quer saber o valor patrimonial de uma ação? O que vocês acham? Alguma sugestão aí ou não? Para saber se a empresa está crescendo? Não necessariamente, porque se a empresa está crescendo, vai ser com base até no valor de mercado, né? Deixa eu ir desenhando aqui enquanto vocês vão pensando aí. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá. 3 e 3 para cada lado. Então, aqui, mais uma vez, aquela história de ativo e passivo, para entender a importância que o investidor tem interesse em saber essa história aqui do valor patrimonial de uma ação, tá? A gente tem aqui o ativo e passivo de uma empresa. O que a gente sabe? A gente sabe que uma empresa pega capital de terceiros, tá? E esse capital de terceiro, a gente sabe que é exigível, tá? Então, olha só, vamos supor que você tem aí 100 mil reais de capital de terceiros, tá? E uma empresa, ela tem o chamado capital próprio. Capital próprio, que é chamado de patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Isso vocês já estão cansados de saber, só para relembrar, né? Tá? Então, olha só, vamos supor que no caso aqui seja 50 mil reais, tá? 50 mil reais. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter um total de passivo e PL de 150 mil, ok? Tranquilo? Nosso exemplo aqui. Total de passivo e PL, 150 mil reais. Aí tem as origens aqui. Então, capital próprio, que é chamado de patrimônio líquido. Olha só essa palavrinha aqui, ó. Representa a parcela do patrimônio líquido, que compete a cada ação emitida, tá? Então, o destaque aqui, o que é? Eu tenho que entender
O que é o patrimônio líquido? Eu tenho que entender qual a importância de eu saber o patrimônio líquido de uma empresa para entender a importância de saber o valor patrimonial de uma ação, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que uma empresa capta recursos de terceiro e próprio, tem esses nomes, exigível e patrimônio líquido. Exigível é aquilo que pode te exigir, tá? A empresa captou esses recursos, no caso 150 mil, e vai investir aqui em bens e direitos. Bens e direitos, sejam realizáveis ou não. Então, vocês já sabem isso, já estão cansados de saber o que é um bem realizável ou não, não é? O que é o realizável? É aquele que eu tenho intenção de realizar, ou seja, transformar em dinheiro por meio de venda, ou não realizável, tá? Ou não realizável. O que é não realizável? Aquele que eu não tenho intenção de vender. Então, o não realizável seria aí, a grosso modo, o ativo permanente, ativo imobilizado, tá? Então, o total do ativo aqui vai ter que dar quanto? 150 também. 150 mil. Tá? Então, vamos lá. Voltando para cá. Eu tenho que ter em mente qual é o significado do patrimônio líquido. Qual é o significado do patrimônio líquido? O patrimônio líquido, se a gente for analisar, ele mostra efetivamente quanto a empresa tem de patrimônio. Quanto a empresa tem de patrimônio. Porque o que acontece aqui? Ó? Se a empresa for fechar, vamos supor que a empresa vai fechar. O que vai ocorrer quando uma empresa vai fechar? Ela vai ter que pensar em fazer o quê? Em pagar tudo aquilo que ela deve, não é isso? Vai pagar tudo aquilo que ela deve, vou até deixar aqui roxinho. Tá? E vai fazer o quê se ela vai se encerrar? Pagar tudo e vai tentar vender tudo aquilo que ela tem. Não é isso? Não é essa a lógica quando você vai fechar uma empresa? Vender tudo que eu tenho e pagar tudo que eu devo, tudo aquilo que vão me exigir. Então, se eu vender tudo que eu tenho de bens e direitos, vou vender aqui por 150. Tá? Não vamos entrar aqui no critério de desvalorização, nada. Vamos número redondo. Então, vou vender aqui por 150, tá? E vou pagar tudo que eu devo, vai me sobrar quanto efetivamente? 50 mil reais. Esse é o significado de patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele me mostra efetivamente qual é o tamanho do meu patrimônio. Qual é o tamanho do meu patrimônio real. É isso que o patrimônio líquido mostra, tá? Ok? Então, o que acontece? A hora que eu olho para o patrimônio líquido, eu estou falando, bom, se a empresa se desfazer, seja intencionalmente ou seja não intencional, eu sei que efetivamente ela tem apenas 50 mil e não 150 mil reais. Tá certo? E não 150 mil reais. Então, é isso que o patrimônio líquido me mostra. E para mim, como acionista, essa é uma referência importante. Por quê? Se a empresa vier a se desfazer, se ela vier a deixar de existir, vier a se desfazer, eu sei que efetivamente ela tem o quê? Só 50 mil para distribuir entre os acionistas. Por isso que se criaram essa referência que é chamada de valor patrimonial de uma ação, que é a relação do valor do patrimônio líquido com a quantidade de ações emitidas. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 10 mil ações emitidas, 10 mil ações emitidas, qual é o valor patrimonial de cada ação? É igual a 5 reais apenas. Ok? 50 dividido por 10 mil, 5 reais. Tá certo? Então, aqui eu consigo enxergar de maneira teórica e contábil quanto do meu patrimônio líquido cabe a cada ação que emitir numa situação de liquidação da empresa. Tá? Ela não vai conseguir pagar mais do que 5 reais. Se a empresa vier a se liquidar, ela não consegue pagar mais do que 5 reais. Perceberam? Por quê? Porque efetivamente o que ela tem é 50 mil. Porque dos 150 de bens e direitos que ela tinha, ela vai pagar 100 daquilo que vão exigir e o que sobrar é nosso. Ok? É igualzinho aí na nossa vida real. Então, você vai lá e compra um carro. O valor do seu carro, 150 mil reais. Então, está lá na sua garagem. Valor do seu bem, 150 mil reais. Tá?
Só que desses 150 mil, você financiou 100. Efetivamente, qual é o tamanho desse patrimônio isolado do carro que a gente está analisando? Qual é? Efetivo você tem quanto daquele carro? Apenas 50 mil. Por quê? Porque o 100, enquanto você não pagar, o banco vai te exigir. Tá certo? Tanto é que se você vier a falecer, o que ocorre? Lá no inventário, o que o juiz vai definir é qual é o seu patrimônio líquido. É isso que o juiz define numa situação de inventário, no inventariante. Qual é o patrimônio líquido da pessoa? Tá? Então, uma pessoa morreu, ela tem lá um carro na garagem de 150 mil reais, os inventariantes vão ter que declarar para o juiz, ó, desse carro de 150, ele ainda deve 100 mil reais para o banco, tá? E aí, o que o juiz faz? Ele vai vender isso daqui, sei lá, e tem os meios lá, né? O banco vai pegar esses 100 mil reais e a diferença é dividida lá para os familiares. Ok? Tranquilo? É exatamente essa lógica aqui de valor patrimonial de uma ação. Certo? Dúvidas? Então, tá. Tem até aqui, ó. Realização financeira total do valor patrimonial só se dá em caso de dissolução da sociedade. É isso que eu falei. Então, a empresa vai fechar, vai liquidar. Né? Então, tá aqui. O patrimônio líquido é o que mostrou. A empresa não vai conseguir pagar mais do que R$5 por ação. Tá certo, gente? Dúvidas? Não? Não. Não. Então, vamos lá. Valor intrínseco. Estamos na reta final, tá? Valor intrínseco. Olha só que interessante. Equivale ao valor presente de um fluxo esperado de benefícios de caixa. Fluxo esperado é o quê? É valor futuro. Vocês viram isso lá em matemática financeira. Fluxo esperado. Mesma coisa que fluxo futuro. Mesma coisa que valor futuro. Então, o que acontece? O valor intrínseco, ele nada mais é do que a tentativa de identificar qual é o potencial de valorização ou desvalorização de uma ação no futuro. Tá? Isso é valor intrínseco. E esse valor intrínseco, ele vai variar em função do quê? Em função do que acontecer lá na frente, em função do que acontecer no futuro. Tá? É simples definir o valor intrínseco? Não, não é simples, é complexo. Uma maneira que os investidores têm de tentar identificar o valor intrínseco de uma ação, ou seja, aquele valor futuro da ação, é por meio aí de análise efetuada com base em fluxo de caixa, em análise de demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, para tentar identificar, além de tentar olhar para frente como um cenário micro e macroeconômico para ver tentar desvendar como essa ação vai se comportar lá no futuro, tá? Então, normalmente, quando se fala em valor intrínseco, pensa-se mais no longo prazo. Não que não se possa pensar no curto prazo, mas pensa-se mais no longo prazo, tá? Então, essa análise que é feita, que os investidores fazem, para tentar identificar o valor de longo prazo de uma ação, é nada mais do que tentar estar identificando o valor intrínseco. Essa análise, ela se chama análise fundamentalista. Análise fundamentalista. Então, aquela que vai tentar identificar o valor da ação no longo prazo, com base em análise de balanço, tá? Cenários macro e microeconômicos. Ok? Tá certo? Tranquilo? Então, esse é o valor intrínseco. Então, o valor intrínseco, ele existe para tudo. Então, qual é o potencial de valorização ou desvalorização de algum bem que você tem? Então, exemplo, eu moro em Mogi, eu tenho visto bastante propaganda aí de lançamento de loteamentos aqui em Mogi. Não sei em Suzano como que está lançamento de loteamento, mas aqui para Mogi tenho visto bastante ultimamente. Então, quando você vai comprar um lote, um terreno, de certa maneira você tenta identificar o quê? Opa, qual é o valor intrínseco desse terreno? Não é? Ou seja, ele tem potencial de valorizar?
Então, normalmente, quando começa um loteamento, ele começa em local mais afastado, né? Então, você vai lá na prefeitura, procura saber, tem algum projeto aqui de melhoria para o bairro? A rua vai estar pavimentada, vai ter esgoto, não vai? Vai ter água encanada, não vai? Vai ter escola? Então, olha só, são fatores que podem aumentar o valor intrínseco daquele bem que você está comprando. E da mesma maneira também pode ter situações em que o valor intrínseco diminua. O valor intrínseco acaba diminuindo. Então você vai lá, você comprou o terreno agora. Aí você fala, vou deixar lá para valorizar, tal. Aí daqui, sei lá, daqui 5, 10 anos, tem um projeto aí que vai passar uma linha férrea bem atrás do seu terreno. O que vai acontecer com o valor do seu terreno? Vai subir ou diminuir? O que vocês acham? Eu acho que vai diminuir. Vai diminuir, né? Uma linha de trem atrás da sua casa, atrás do seu terreno, vale menos do que uma casa que não tem uma linha de trem. Por quê? Por causa do barulho, né? Fora até questão estrutural de casa, um monte de coisa. Tá? Então, são fatores aí que estão lá no futuro. E quanto mais você conseguir se prever disso, mais você consegue ter uma visão melhor do que vai acontecer lá na frente e tomar uma decisão de investimento. Então, olha só que interessante. Se eu fizer uma relação entre valor intrínseco e o nosso valor de mercado, cadê o valor de mercado aqui, que a gente já sabe o que é, eu consigo identificar se é o momento de eu comprar ou vender as ações. Vocês conseguem perceber isso? A relação entre valor intrínseco e valor de mercado vai me indicar qual é a hora ideal de comprar ou vender uma ação. Tá claro isso para vocês? Então, olha só, valor de mercado é o quê? É o preço aqui agora da ação. Se eu usar o valor de mercado junto com o valor intrínseco, em que situação eu vou conseguir perceber que é o momento de eu comprar as ações? O que vocês acham? Relação entre valor de mercado e valor intrínseco. Ninguém tem nenhuma sugestão, gente? Como a gente vai saber aí se é hora de comprar ou vender, fazendo essa relação entre valor de mercado e valor intrínseco? Professor, tem gente que usa valuation, né? Fluxo de caixa descontado, tem algumas metodologias, né? Isso é uma metodologia justamente para fazer uma relação entre valor intrínseco e valor de mercado. Valuation é uma maneira. Mas de maneira bastante simples. Como você define, analisando o valor de mercado com valor intrínseco, se é hora de comprar ou vender uma ação? Se você percebe que o valor intrínseco é maior do que o valor de mercado, você vai comprar ou vender a ação? O valor intrínseco é maior do que o valor de mercado. Você compra ou vende? É vender, né? Não, na verdade, Ou não? compra, né? Compra? Valor intrínseco maior do que o de mercado. Então, quando ele for maior, eu compro. Quando ele for menor, eu vendo. Isso, Ou exatamente. não? Por quê? Por quê? Porque o valor intrínseco é aquele potencial de valorização de uma ação. Então, se você pegou e fez os estudos aí, pelas metodologias existentes, valuation, análise fundamentalista, análise gráfica, e você identificou que o valor intrínseco é maior do que o valor de mercado, você está vendo o quê? Vislumbrando uma oportunidade de ganho. Por quê? Porque o valor intrínseco é lá na frente. Então, valor intrínseco dessa ação é de R$100. O valor de mercado dela agora está R$60. O que eu vou fazer? Vou comprar. Para quê? Para esperar chegar lá na frente e ganhar. Percebeu? Se você percebe que o valor intrínseco é menor do que o de mercado, aí você fala, estou com uma ação aqui, análise gráfica ou análise fundamentalista, o valuation está mostrando que o valor intrínseco dela vai diminuir. O que você faz? Deixa eu me livrar dela logo. Ou seja, deixa eu vender ela aqui enquanto
o valor de mercado está maior do que o valor intrínseco. Percebeu? Tá? Sim. Então, é dessa maneira aí que os acionistas vão tentando identificar o momento de compra e de venda de uma ação. Tá certo? De maneira resumida. E aí existem técnicas que isso daqui dá curso para 2, 3 anos, 3 horas por dia só para tentar identificar isso, tá? Mas de maneira conceitual é isso. É análise entre valor intrínseco e valor de mercado. Ok? Acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Ah, não, tem o valor de liquidação, para a gente ir encerrando. Tá. Valor patrimonial já falamos, intrínseco de mercado. É isso daí. Ah, valor de liquidação. O que é o valor de liquidação? É o valor que é determinado quando há encerramento da atividade de uma companhia, ou seja, o valor que efetivamente a empresa te pagou ali quando a empresa liquidou. Então, vão fechar, vão comprar todas as ações, é aquele valor efetivamente pago quando a empresa tá fechando, está encerrando as atividades dela, ok? Ah, valor de subscrição. Dá tempo. Então, valor de subscrição. É o último valor e a gente já encerra hoje, tá? Valor de subscrição nada mais é do que o preço definido no lançamento das ações, tá? Ele é determinado, igual está escrito aí, com base nas perspectivas da empresa emitente, preço corrente de mercado da ação e outras variáveis do mercado, tá? Então, o valor de subscrição é o quê? É a definição do valor inicial daquela ação. Então, uma empresa, quando vai captar as ações no mercado, uma pergunta que ela faz é: por quanto eu lanço essa ação? Qual o valor que eu vou lançar essa ação? Tá? Esse valor é chamado valor de subscrição. Valor de subscrição. E assim, uma empresa, quando ela vai lançar as ações, não é uma tarefa tão simples, tá? Então, normalmente elas contratam agências especializadas justamente para quê? Para tentar precificar esse valor de subscrição. Então, vai lá, contrata uma agência que vai fazer estudo de mercado, vai fazer estudo de potencial da empresa, né? Vai fazer um marketing mesmo também, ali sobre o potencial da empresa e vai definir, tá? Então, vamos supor que a Unisus quer abrir aí o mercado, ela quer captar recursos por meio de emissões de ações. A Unisus vai lá, contrata uma agência especializada nisso, e essa agência vai lá, faz as pesquisas e mostra lá para o conselho de administração da faculdade. Ele pega e fala: olha, de acordo com a análise que eu fiz aqui, a gente consegue fazer um valor de subscrição de R$10 por ação. R$10 por ação, tá? Quando essa agência define esse valor de subscrição, o que acontece? Aí o conselho de administração da faculdade vai pegar e vai falar: não, legal, eu aceito isso daí, tá? Esse valor de subscrição acaba sendo um compromisso para quê? Para que essa agência que fez essa valorização assuma o compromisso de que, se as ações iniciais não terem uma procura suficiente para chegar a esse valor, no caso de R$10 no nosso exemplo, ela cubra a diferença. Entenderam? Então, vamos supor, a agência que a faculdade contratou para emitir as ações, para fazer a precificação, pegou e falou: ó, a gente consegue captar no mínimo R$10 por ação que a gente emitir. Aí chegou lá no dia do lançamento da ação, deu problema na economia, não sei o que lá, ou as ações não foram muito atrativas do jeito que se pensava, e a ação não alcançou os R$10. Alcançou R$ 8,50. Essa diferença de R$ 1,50, essa agência que subscreveu as ações vai dar diferença para a Unisus. Tá? Então, esse é o valor de subscrição. E se programava lançar por 10, mas as ações no momento do lançamento chegaram a 12. Aí tem lá no contrato que parte fica com a agência e parte fica com a Unisus também. Ok? Tá? Então, o valor de subscrição é isso. Seria uma espécie de previsão, tá? De previsão do valor de lançamento de uma ação.
Nada mais é do que isso. Tá certo? Ok? E esse valor, né, no momento da emissão, ele coincide com o valor nominal, mas instantaneamente ele já vai variar em função do quê? Da procura que se tem por essa ação que está sendo lançada no mercado. Tá certo? Ok?